Até agora não me pedistes nada em meu nome. Isso é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. E é exatamente aí que se encontra essa história do meu chamado, da minha conversão. Porque foi quando eu fiz então a pergunta a Deus: onde está a verdade, Senhor? Eu estou na igreja correta? Essa é a tua igreja? Essa é a tua casa de oração? E foi aí então que me veio a resposta. Isso, quando eu fiz essa pergunta foi em 2000, no ano 2000, e a resposta já estava na minha casa e eu não sabia. Então, essa passagem da Sagrada Escritura, ela realmente ela aconteceu para mim e ela pode acontecer para você. Esse então é o canal Eu para Deus, eu sou a Sana e Santos. E hoje eu quero contar para você como essa história aconteceu para mim. Portanto, meus irmãos, é nesse momento da minha vida que começa então a ter uma resposta muito poderosa de Deus sobre esse questionamento. Eu que sempre lia a Sagrada Escritura, eu que sempre tinha um hábito, né, e tenho até hoje, mas eu posso dizer que nesse momento em que eu não era uma pessoa tão assim consciente, vamos dizer nesse termo, consciente, né, da fé, consciente de Deus no sentido profundo, né? Começo então a ter uma outra razão agora, diferente para mim. Então, na passagem de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8, você vai ver essa passagem. Você pode ler, pega a tua Sagrada Escritura e lê. Pede e te será dado, buscai e achareis, batei e vos abrirá. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu então me vi naquela pergunta, a vida seguiu para mim. Eu fiz a pergunta e continuei meu trabalho, continuei a minha rotina diária de vida. Em um dado momento, chega então para mim o meu irmão que me diz assim: lê esse livro. Lê esse livro. Esse livro, ele mudou a minha vida. Esse foi o meu irmão já dando testemunho do que um livro fez na vida dele, uma leitura. Então ele me passa o livro que já estava na minha casa. Ele levou, eu própria ganhei o livro, 2 volumes do livro, que é esse livro aqui, que tem esse título poderoso aqui, a palavra Deus, né? A palavra viva de Deus. Esse aqui é o volume 22, o volume que eu ganhei foi o 6 e o 7. E esse livro já não está nas minhas mãos mais, o que eu ganhei, porque eu achei que seria importante dar para alguém também, assim como eu ganhei. E mudou a minha vida, e mudou a vida da minha família. Eu achei que não seria bom continuar com o livro. Então, o livro A Palavra Viva de Deus, que eu li naquele momento, se tratava de uma obra incrível, incrível. E em um outro momento eu vou então aprofundar mais em relação ao livro, né? Mas agora o que está em questão é o que o livro fez na minha vida. No mesmo momento que eu li, a minha irmã também leu. Ela leu o volume 6, eu li o volume 7. E a gente ia lendo o livro e a gente ia fazendo, coincidentemente, uma mudança de vida parecida. E a gente que trabalhava na mesma coisa, nós vivíamos juntos, morávamos na mesma casa com a nossa mãe. E todo mundo estava parado naquela leitura.
Então, meus irmãos, então, para fazer de uma história longa, uma história curta, eu devo dizer para vocês que, claro, eu poderia até ter tido essa resposta, vocês vão se perguntar na Sagrada Escritura, mas não foi assim que Deus quis para mim. Talvez não seja assim também para você ou para muitas pessoas. E com certeza esse livro me encantou, né, com um conteúdo, né, que naquele momento ainda não era todo, né? Ainda não era no todo, porque são 4.703 mensagens celestiais contidas nesse livro. E eu não tinha lido tudo. Eu tinha lido somente um livro de poucas páginas. E aquilo me causou realmente, me impactou. E daí vem aquela visão ampla, o meu ouvido, o meu ver mudou a partir daí. Então, quer dizer, outras literaturas vieram e eu dei mais atenção. E por que não a Sagrada Escritura? Porque Deus, ele não se cala. O Espírito Santo de Deus, ele não vai parar até o último momento, até o último instante desse plano, ele não vai se calar. E, na verdade, as mensagens, ela vem numa linguagem muito mais clara e num chamado muito mais profundo. Pelo menos foi a minha experiência. A partir daí, eu tive então foi uma catequese para mim. Eu tive então aí clareza dos meus erros, do que eu estava fazendo, da rotina que eu estava vivendo de vida, né, de uma caminhada vazia, de uma visão de mundo completamente distorcida da verdade. Provavelmente é o que muitas pessoas aqui nesse canal vai se perceber que aonde você está indo está te dando esse conforto espiritual, está respondendo às tuas perguntas, às tuas inquietações, ou onde você está tranquilo, você está em paz, você está percebendo em volta de você que existe realmente esse poder do Espírito Santo na tua vida? Porque eu não estava assim. No momento que isso estava acontecendo para mim, eu tinha só 20 anos de idade e eu não tinha resposta para muitas coisas na minha vida. E passei a ter a partir desse momento em que eu comecei a ler, não só pela leitura do livro, mas por tudo que eu comecei a partir dali ter mais noção de me situar, de me encontrar em um caminho, porque eu entendia que Deus, sendo um Deus só, não poderia. Se Deus é único, como eu sei que Ele é um só, não poderia ter vários caminhos. Não poderia Ele estar aqui, ali. Não era assim. Não era e não é e não vai ser nunca assim. Deus é um só e por Ele ser um só, existe uma só igreja e uma só fé. Pois bem, meus irmãos, então, todos esses acontecimentos me levaram, né, logo já de início, a buscar, naquele momento, uma confissão imediata. Eu já busquei logo e lembro que na época isso aconteceu em Macapá. Eu estava em Macapá, eu sou de Belém do Pará, mas eu estava em Macapá na época, residindo, morando. E fui até o pároco da igreja de São José, em Macapá, onde o próprio pároco foi que ouviu minha confissão.
né? E foi uma confissão de vida que eu fiz com ele, né? E ele ficou bem admirado e me perguntou de onde que vinha a minha confissão. E eu falei para ele, eu li um livro. E esse livro me abriu completamente a visão da minha própria vida. E foi que me trouxe essa confissão. Ele disse, se está te fazendo bem, continua lendo, foi o que ele me disse. E agora eu quero que você pegue a tua Sagrada Escritura, do capítulo 16, agora você vai para o capítulo 6, no versículo 37, você vai ler então. Todos os que o Pai me dá, virão a mim. E aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei.